A gente só tem um episódio do anime, mas quando a estreia é bombástica assim, ela tá cheia do quê? Me diz aí, será que é de sucesso? Com certeza, mas ela também tá cheia de polêmica. Será que o episódio tá mal feito e a produção fez um trabalho meia boca? Ou será que foi bom, mas o ápice do episódio foi com um CGI meio cagado? Bom, se você quer uma análise completinha de tudo que tá rolando, é só assistir comigo até o final. Ah, e um spoilerzinho, tá bom? O cara tá casca grossa demais. Ei nerd, beleza? Breno aqui pra estrear o Chainsaw Man no Ei Nerd. E galera, eu sei que eu tô com uma cara meio destruída, que eu acabei de acordar e eu tô parecendo um pouco meu pai. Mas enfim, vamos lá. É bom demais estar aqui pra estrear o Chainsaw Man e galera, finalmente chegou aí o dia e Chainsaw Man já mostrou que vai ser um dos maiores animes do ano. É impressionante pensar que dois animes de peso igual o Bleach e Chainsaw Man estrearam com praticamente um dia de diferença. E na minha opinião, Bleach tá aí pra ser um dos melhores animes de todos os tempos, tá? Só que Chainsaw Man tá chegando agora, galera. Tá chegando e tá pra bater também número 1 aí. Mas vamos ver o que vai dar. Ah, e falando de Bleach e Chainsaw Man, o Denji me lembra um pouquinho do Kenpachi, tá bom? Mas enfim, eu quero que você veja. Então bora direto pra análise pra gente poder falar aí dessa estreia que foi épica. Pra começar, que em 10 segundos de episódio você já consegue sacar uma direção muito boa que já te coloca dentro da atmosfera do anime. Conforme o anime ele vai passando, você vê que é um suspense que não é exatamente uma coisa assim de terror, sabe? Não é algo que você pensa como tá se borrando assim de medo ou algo assim. Mas o Denji falando sobre o perrengue que ele passa, né? Sobre tudo que ele teve que vender pra pagar as dívidas, mesmo assim não conseguindo nem chegar perto de pagar a dívida, é uma coisa desesperadora. Não, e vamos falar a verdade, né, galera? Bate até uma... Dá um nervosinho ver que ele tá, o cara tudo ferrado lá, sem tudo, até sem bola. Bom, mas enfim. Eu não sei ele, eu acho que ele deu mole. Eu teria cobrado mais pela minha bola, mas enfim. E a direção do anime, a paleta de cor, sabe? E a trilha sonora, que às vezes nem aparecia direito, casou muito bem com isso. Com esse clima, assim, de desamparo, sabe? E ok, eu acho que desse momento cult, assim, de crítico de cinema, deu pra gente falar justamente sobre algo que recebeu crítica de uma parte dos fãs. Tem gente que achou que essa vibe, assim, mais séria, é uma coisa que não combinou muito com a obra, sabe? Que tá muito sério. E é meio engraçado, porque parece que os fãs de Chainsaw Man se dividem entre a galera que só quer saber de cores fortes, sabe? Violência e peitinhos, né? E a galera que também que fala da crítica, sabe? Ao capitalismo, sobre como é uma obra revolucionária e etc. E a real é que parece que o anime acertou quase que com perfeição, sabe? Porque conseguiu traduzir muito bem esses dois lados que tem em Chainsaw Man, sabe? A gente vê um demônio tomate sendo cortado aí por um demôniozinho que é uma serra elétrica fofinha e parece algo que veio dos criadores do Sharknado. Só que depois desse lado besterol, assim, do anime, a gente tem o Denji falando sobre como ele vive na miséria completa. E, pô, galera, o cara ali vendeu o próprio olho e uma das bolas, né, o próprio testículo pra conseguir pagar a dívida aí do pai morto dele. E tem gente parecendo que é um Summer Electro Hits aí tocando nessa hora. Depois a gente vê uma das cenas que mostra muito bem o objetivo do Denji com o personagem de um shonen. Porque quando a gente pensa, assim, nos animes shonen, a gente tem o Naruto, né, e o One Piece, e esses animes desse tipo. Mas aqui não, tá? Nada desses caras super poderosos, né, querendo ser Hokage ou Rei dos Piratas. Tudo que o Denji quer é ter o mínimo de uma vida digna. Eu acho até bizarro esse anime ter sido feito pela Shonen, porque não combina nada, né? Não tem nada a ver com esse negócio de Naruto, One Piece. Mas enfim, é muito impactante aquela cena dele morando naquele barraco, sabe, no meio da chuva, tendo que jantar uma fatia de pão que ele dividiu com o Potita. E realmente, galera, é angustiante saber que o cara tá ali numa vida que ele tem que engolir cigarro pra poder conseguir um trocado, né? Pra conseguir uma fatia de pão, talvez pro dia seguinte. Então é uma coisa assim que não tem como não demonstrar de um jeito, sabe? De um jeito triste e com essa vibe toda ruim e sombria mesmo. Porque é isso que tá rolando. Mas uma coisa é verdade sobre as críticas que o anime recebeu. E isso não tem como negar. O anime ele não tá sendo totalmente fiel ao mangá, porque ele não mostrou nada do lado assim mais psicodélico de Chainsaw Man. E isso é algo que eu já falei aqui na análise do último trailer, e tanto lá quanto no anime agora, esse outro lado assim de Chainsaw Man não foi muito explorado. Se você vê algumas imagens da versão colorida, sabe, do mangá, ou das capas dos volumes, você na hora se liga que é algo próprio da obra, sabe? É uma coisa que pode até parecer bobeira, mas que deixa essa obra mais única, sabe? Mais criativa e acho que até com mais personalidade. Então eles não quiseram fazer algo mais psicodélico, mais louco, que talvez refletisse melhor ainda o estilo do mangá. Mas não é só isso que faz o mangá de Chainsaw Man ser a loucura que ele é. E se eles preferiram fazer o estilo do anime mais realista, mais pé no chão, tudo bem se eles, né, fizerem bem feito. Mas pra não falar que não teve nada bem colorido assim no anime, teve sim na abertura, tava com o demônio lá do futuro dançando como se estivesse numa balada. E é praticamente irônico que justamente essa cena, ele apareceu dançando numa boa. Isso porque talvez você não saiba, mas é justamente um dos momentos que mais geraram polêmica no Brasil. Porque o que ficou mais famoso não foi a tradução oficial do mangá, e sim a tradução feita pelos fãs. E é nela que rola aquela cena clássica dele falando que o futuro é pica.
Ou seja, por um lado, quem gosta da coisa mais séria, assim, do mangá, e reclama dessa tradução, viu que o próprio anime leva essa cena numa boa e se diverte também com os demônios do futuro também. E falando na abertura do anime, a gente precisa falar sobre como ela tá uma obra de arte, né? Fala sério, galera. Ela poderia ser só uma abertura assim qualquer, sabe? Com a música legalzinha e as cenas do anime que a gente já ia achar legal. Mas os caras foram além disso. Eles colocaram várias referências de filmes clássicos com os personagens do anime e ficou, na moral, genial, na boa. Mas como as polêmicas não acabaram, a gente chega mais pro final do episódio, onde o Denji, ele meio que acaba caindo numa armadilha. Coitado. Inclusive, já vai minha dica pessoal pra você. Se alguém te chamar pra um armazém no meio do nada, né, no meio da noite, eu recomendo você não ir. E como no caso do Denji, também não ia dar bom. O coitado foi emboscado e morto pelo demônio zumbi em uma cena assim que foi muito maneira. Quer dizer, péssimo o que aconteceu e obviamente eu não queria que isso acontecesse. Mas a cena em si foi muito boa. Pô, galera, vamos falar a verdade, foi muito tenso, sabe? Ver aquela cena dele com o Pochita ali, coitadinho dele tentando fugir. Ainda mais pra quem sabe o que ia acontecer, porque já leu o mangá, é horrível. E até pra quem não leu o mangá, você pensa, pô, ele com certeza vai sobreviver porque é impossível o protagonista morrer no primeiro episódio, né? Mas mesmo assim, o anime ele surpreende, foi horrível, uma cena super gore, pra falar a verdade. Pô, aquelas facadas que ele levou nas costas foram horríveis de ver. No mangá, os golpes finais que ele leva são basicamente em uma página só. Uma página muito boa, tá? Mas é uma cena só. No anime parece que eles quiseram provocar ainda mais o espectador, né? Fazendo aquela cena durar um pouco mais com os barulhos da facada, né? Com todos os detalhes possíveis. E o Denji também ali, né, gritando sem parar. Aí sim o Denji ele consegue voltar à vida, se fundindo lá com o Pochita. E praticamente toda a cena dele dando assim um troco nos zumbis foi feita aí em CGI. E aí entrou outra polêmica. Tem gente que amou e tem gente que odiou. Bom, pra mim é impossível odiar essa cena. Porque na moral, quem odiou essa cena devia ser cego. Devia estar escutando só os barulhos. Porque não é possível. Essa cena ela poderia não ter sido feita em CGI? Poderia, mas diferente de Attack on Titan, os trailers eles não mentiram, tá? E já tinham mostrado pra gente que ia ser assim já faz muito tempo. Inclusive é praticamente reclamar de barriga cheia, né? Vamos falar a verdade. Porque só reclama quem nunca viu o CGI de Berserk ou assistiu Nanatsu no Taizai. Então de tudo de ruim que podia acontecer, considerando aí um orçamento baixo, um estúdio ruim, censura ou até um lançamento todo cagado no Brasil, igual o de Bleach, Chainsaw Man tá ótimo. E olha que eu tô até dando uma nota baixa, tá bom? De 0 a 10 eu vou dar um 10. Mas enfim. Tudo foi muito bem feito e o anime tá sensacional, na boa, sério. Agora sim, Chainsaw Man vai bombar ainda mais e se continuar assim, ele vai entrar pra um dos maiores animes dessa geração. Até porque, galera, o futuro é pica. Agora eu quero saber da sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa mistura entre o CGI e 2D, tá? Comenta aqui. E claro, clique nessa bola aqui que você vai acabar se inscrevendo no canal. E é de graça, né, galera? Claro, tudo que é de graça você aceita igual eu. Bom, clica aqui no sininho também que você não vai perder a próxima análise de Chainsaw Man. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e fui.